A verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas que acreditam no ensino da Trindade dizem que Deus consiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alega-se que essas 3 pessoas são iguais, todo-poderosas e não tiveram princípio. Portanto, de acordo com a doutrina da Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas, mesmo assim, há um só Deus. Muitos que acreditam na Trindade admitem que não sabem explicar esse ensino. Ainda assim, talvez achem que se trata de um ensino bíblico. Vale notar que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas será que a Bíblia contém a ideia de uma Trindade? Para responder a essa pergunta, vejamos um texto que os defensores dessa doutrina citam com frequência. O Verbo era Deus. A versão Almeida verte João 1:1 do seguinte modo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante, no mesmo capítulo, o apóstolo João mostra claramente que o Verbo, a palavra, é Jesus. No entanto, visto que o Verbo é chamado de Deus, alguns concluem que o Filho e o Pai têm de ser parte do mesmo Deus. Tenha em mente que essa parte da Bíblia foi escrita originalmente em grego. Mais tarde, tradutores verteram o texto grego para outros idiomas. Muitos tradutores da Bíblia, porém, não usaram a frase "o Verbo era Deus". Por que não? Com base no seu conhecimento do grego bíblico, esses tradutores concluíram que a frase "o Verbo era Deus" devia ser traduzida de modo diferente. Como? Veja alguns exemplos. O Logos, ou o Verbo, era divino. A New Translation of the Bible. O Verbo era Deus. The New Testament in a Improved Version. O Verbo estava com Deus e era da mesma natureza que ele. The Translator's New Testament. De acordo com essas traduções, o Verbo não é o próprio Deus. Em vez disso, devido à sua elevada posição entre as criaturas de Jeová, o Verbo, ou a palavra, é chamado de Deus. O termo Deus aqui significa poderoso. A nota diz: para um estudo sobre as regras da gramática grega que se aplicam a João 1:1, veja as páginas 26 a 29 da brochura Deve-se Crer na Trindade, publicada pelas Testemunhas de Jeová. Fim da nota. Obtenha mais fatos. A maioria das pessoas não conhece o grego bíblico. Como, então, você pode saber o que o apóstolo João realmente queria dizer? Pense neste exemplo. Um professor explica um assunto aos seus alunos. No final, os alunos entendem a explicação de maneiras diferentes. Como podem resolver o assunto? Talvez pedindo mais informações ao professor. Sem dúvida, aprender fatos adicionais os ajudará a entender melhor o assunto. De modo similar, para entender o sentido de João 1:1, você pode encontrar no Evangelho de João mais informações sobre a posição de Jesus. Aprender fatos adicionais sobre esse assunto o ajudará a chegar à conclusão certa. Por exemplo, veja o que João escreveu no capítulo 1, versículo 18. Nenhum homem jamais viu a Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, humanos viram Jesus, o Filho, pois João diz: o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João 1:14, Almeida. Como, então, o Filho poderia ser parte do Deus Todo-Poderoso? João disse também que o Verbo estava com Deus. Mas como pode uma pessoa estar com alguém e, ao mesmo tempo, ser essa pessoa? Além do mais, conforme registrado em João 17:3, Jesus faz uma clara distinção entre ele e seu Pai Celestial. Ele chama seu Pai de único Deus verdadeiro. E, quase no fim de seu Evangelho, João resume o assunto dizendo: estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20:31. Note que Jesus não é chamado de Deus, mas sim de Filho de Deus. Essas informações adicionais, fornecidas no Evangelho de João, mostram como João 1:1 deve ser entendido. Jesus, a palavra,
É Deus no sentido de que ele tem uma alta posição, mas não é o mesmo que o Deus Todo-Poderoso. Confirme os fatos. Pense de novo no exemplo do professor e dos alunos. Digamos que alguns alunos ainda tenham dúvidas, mesmo depois da explicação adicional do professor. O que poderiam fazer? Poderiam recorrer a outro professor em busca de mais informações sobre o mesmo assunto. Se o segundo professor confirmasse a explicação do primeiro, as dúvidas da maioria dos alunos talvez fossem sanadas. Da mesma forma, se você não tiver certeza sobre o que o escritor bíblico João realmente queria dizer a respeito da relação entre Jesus e o Deus Todo-Poderoso, poderá recorrer a outro escritor bíblico em busca de mais informações. Veja o que foi escrito por Mateus, por exemplo. A respeito do fim do atual sistema mundial, ele citou as palavras de Jesus. Acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24, 36. De que modo essas palavras confirmam que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso? Jesus disse que o Pai sabia mais do que o Filho. Se Jesus fosse parte do Deus Todo-Poderoso, no entanto, ele conheceria os mesmos fatos que o Pai. Portanto, o Filho e o Pai não podem ser iguais. Ainda assim, alguns dirão: Jesus tinha duas naturezas. Aqui ele falava como humano. Mas, mesmo que isso fosse assim, que dizer do Espírito Santo? Se o Espírito Santo e o Pai são parte do mesmo Deus, por que Jesus não disse que o Espírito Santo sabia o que o Pai sabia? Ao continuar seu estudo da Bíblia, você conhecerá muito mais textos bíblicos que se aplicam a esse assunto. Eles confirmam a verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo.